forte é o nosso Deus. Irmãos, para a nossa meditação nessa noite, nós vamos estar fazendo a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 25, é a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens. Os irmãos, né, é um trecho tão conhecido que, às vezes, os irmãos poderiam até acompanhar de cor, né, o estudo desse trecho. Mas, contudo, é a palavra de Deus que está nesse dia, nos, né, advertindo mais uma vez a estarmos aguardando a vinda gloriosa do Senhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos, mas não quero respostas. A resposta pode ficar entre você e Deus. Você hoje, por um acaso, lembrou da vinda de Cristo, da segunda vinda do Senhor Jesus? Se você lembrou, muito bem. Se não, ficai apercebidos. Ficai apercebidos. Vamos estar lendo então a palavra de Deus. Os irmãos podem estar sentados ou estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele. Vou repetir mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outros. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam. O meu óculos está me confundindo aqui. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra nesse momento e estamos na total dependência do Senhor para expormos a Tua palavra nesse momento, Pai. Esteja aplicando ela em cada um de nossos corações e nos dando a palavra que há de ser falada aqui na orientação e direção e orientação do Espírito Santo do Senhor. Eu me entrego humildemente diante do Senhor, no precioso nome do Senhor Jesus, o nosso amado, bendito, eterno Salvador, agora e sempre. Amém. Irmãos, como disse, né, é uma parábola bastante conhecida, mas necessária para o nosso momento nessa noite, para estarmos relembrando, né, da nossa posição diante do Senhor. É interessante que nesse trecho, né, se tratam das 10 virgens, e todas virgens, né? Todas virgens, todas 10 virgens, todas elas virgens. No entanto, né, 5 nécias e 5 prudentes. As prudentes, né, preparadas,
para aquele momento. E tardando o noivo, né, aquele não foi problema para aquelas 5 virgens apercebidas. 5 virgens que estavam apercebidas, né, estavam preparadas para o encontro do noivo. Porém, as nécias, né, tiveram problemas. E, ao saírem, né, para comprarem o azeite, elas perderam a oportunidade. As 5 prudentes, né, elas estavam apercebidas, né, preparadas e aproveitaram a oportunidade. Entraram para as bodas com o noivo. No entanto, as nécias perderam essa oportunidade e tiveram a infelicidade, né, de no final aqui, mais tarde chegaram as virgens nécias, né, dizendo sobre das nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Triste, né? Triste resposta que elas ouviram ali. Muito bem, irmãos. Nós vamos nesse momento, né, para estarmos nos colocando, né, mais na presença de Deus, estarmos mais apercebidos diante de Deus. Nós vamos estar olhando aqui, o primeiro passo aqui nosso. Por que a necessidade de estarmos apercebidos? Por que a necessidade de estarmos apercebidos? Primeiro, porque os dias são maus. Esta é uma das necessidades de estarmos apercebidos, porque os dias são maus. Em Efésios capítulo 5, 16 e 17, 16 a 17. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Vou repetir. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, né, a primeira necessidade nossa aqui, de estarmos apercebidos, estarmos precavidos, né, apercebidos, é esse motivo, porque os dias são maus. Os dias são maus, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E também, no capítulo 6, o versículo 13 também, de Efésios: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desfeito tudo, permanecer inabalável. Então, irmãos, a necessidade de estarmos apercebidos. Primeiro, porque os dias são maus. E os dias são maus em diversos aspectos, né? São maus por causa do agravamento do pecado, né?
a carnalidade parece estar tomando mais espaço, inclusive o pecado, né? Promiscuidade, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, que vai de encontro à vontade de Deus, parece que está tomando uma certa ênfase, né? Principalmente até entre os políticos, né? Aquilo que é abominável para Deus é uma coisa tão comum, tão normal ali, infelizmente, no meio de uma boa parte dos políticos, infelizmente, pessoas que são dotadas, né, ali de autoridades. E esse mundo, nesse ínterim, né, ele se torna mais e mais dias maus. E também dias maus, né, essa pandemia que tem atingido o mundo todo, né, atingiu de cheio também o nosso Brasil. Isso também trazem situações, né, que se tornam os dias maus. Agora, essa situação dos dias maus, no sentido, né, dessa pandemia, ele deve servir para estarmos apercebidos. Estamos mais procurando servir esse Deus maravilhoso, confiar mais nele, né, verdadeiramente descansar e esperar nesse Deus, e temos a oportunidade. Estamos nesses dias de dias maus, tendo como servo do Senhor, tendo nós como conhecedor da palavra de Deus, tendo a oportunidade de viver numa vida mais afinada, mais alinhada com Deus. Porque, por ser maus esses dias, nós devemos viver mais a palavra de Deus. Nós temos, né, muito dos irmãos do passado, né, nós temos a galeria dos irmãos da fé, dos heróis da fé, né, em Hebreus, e nós sabemos que realmente eles passaram por situações, né, difíceis. Abraão, né, ali atendendo aquele pedido de Deus que levasse seu filho, né, para aquele sacrifício, e ele teve que mostrar realmente a sua fé, né? Ele viveu ali a palavra de Deus. Então também nós, irmãos, nesses dias maus, nós não podemos mais ter a palavra de Deus como teoria na nossa vida, mas sim como prática. Então nós devemos praticar a palavra de Deus nesses dias maus. Então, a necessidade de estarmos apercebidos, porque os dias são maus. E o segundo ponto, irmãos, a necessidade de estarmos apercebidos, porque não sabemos o dia nem a hora da vinda do Senhor Jesus. Então estamos, né, como falando aqui sobre a nossa parábola, sobre a parábola das 10 virgens, aqui vai estar nos trazendo, né, nos voltando para estarmos sempre preocupados ou sempre aguardando a vinda do Senhor Jesus. Então, o segundo passo aqui, por que, né, a nossa necessidade de estarmos apercebidos? Porque não sabemos o dia nem a hora da vinda do Senhor Jesus. Vamos voltar à página aqui. Mateus 24. Acabei mudando.
É Mateus 25, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ainda no versículo, ainda no capítulo 25, no versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, é a necessidade de estarmos percebidos. É a segunda necessidade aqui que nós abrangemos aqui, né? De estarmos apercebidos, porque nós não sabemos o dia nem a hora da vinda do Senhor Jesus. Então, irmãos, e para estarmos apercebidos, nós estamos procurando, né, alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. Atendendo, né, cumprindo com a palavra de Deus, aprendendo mais, o pastor, nos últimos mensagens do pastor, a prática devocional, né? Então, as práticas devocionais são necessárias, né? São necessárias para estarmos alinhados com a palavra de Deus, para estarmos procurando, né, alinhar nossa vida com a palavra de Deus. E isto é uma necessidade muito importante na nossa vida de hoje, nesse momento que nós estamos vivendo. E o terceiro passo, irmãos, é porque, né, a necessidade de estarmos apercebidos. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, né, assim, há de ser a vinda do Senhor Jesus. Esse, então, agora sim, o capítulo 24. 24 e 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim como o relâmpago. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu acredito que é impossível, né, de medir a velocidade de um relâmpago. E o instante que enquanto você vê que ele já está se mostrando, ele já se foi. Então, a palavra de Deus está nos mostrando aqui como será, né, a vinda do Senhor Jesus. É no abrir e fechar de olhos. Então, há necessidade de estarmos apercebidos. O versículo 44 também, do capítulo 24, diz assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Por isso ficai apercebidos. É uma posição de permanência, né? Ficai apercebidos, porque não sabeis em que hora virá o Filho do Homem, né? Então, irmãos, primeiro, a necessidade de estarmos apercebidos, porque os dias são maus. Segundo, porque não sabemos o dia nem a hora que da vinda do Senhor Jesus, né? A vinda do Filho do Homem. Então, e terceiro, porque assim como o relâmpago será no abrir e fechar de olhos. E esse momento, irmãos, ele está para se cumprir a qualquer instante. Pelos acontecimentos, o que tem acontecido nesse mundo, né? A velocidade que está acontecendo as coisas, os dias estão se abreviando. Então, há necessidade de estarmos precavidos. Então, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E o versículo 13, vigiai, pois,
porque não sabeis o dia nem a hora. Então, devemos estar sempre preparados, aguardando a vinda do Senhor. E como, estamos preparados? Como estar preparados aguardando esse momento? Esse momento que nós não sabemos nem o dia, nem a hora, não sabemos a que hora vem o Filho do Homem, e sabemos que vai ser como um relâmpago, num espaço de tempo muito rápido. Então, o que fazer para estarmos aguardando esse momento? Estarmos, irmãos, alinhando a nossa vida com a palavra de Deus, vivendo sempre a nossa intimidade com Deus. E como fazer isso, Através da leitura da palavra de Deus e através da nossa vida de oração. Interessante que nós às vezes imaginamos oração, quando muito, umas 3 vezes por dia. Mas orar 3 vezes por dia é orar 3 vezes por dia. Agora, ter uma vida de oração é constantemente você estar ligado com o nosso Deus. Constantemente. Por quê? Como nós vamos estar constantemente ligados com o nosso Deus? Através da ação do Espírito Santo na nossa vida, Porque nós, na sensibilidade do Espírito Santo, nós vamos estar vivendo, caminhando, vendo a possibilidade do pecado a todo instante, vendo os riscos a todo instante, porque o Espírito Santo do Senhor estará nos orientando, nos fazendo nos tornar sensível àquilo que não agrada ao Senhor. Então, viver uma vida de oração, estamos constantemente em oração. Agora, você parar na leitura da palavra e na oração já é uma necessidade urgente, de cada um de nós. Se por um acaso, alguns daqueles que eu acredito que todos os irmãos se encontram aqui, e porventura, se porventura alguns às vezes não têm esse hábito de ler a palavra todo dia, e se possível mais de uma vez por dia, é bom, irmãos, que tomemos esse hábito, porque para vivermos aguardando essa a vinda gloriosa do Senhor, nós devemos estar sempre nessa posição: leitura e oração, vida íntima com o Senhor, vida íntima com o Senhor. E nós precisamos estar pensando nisso, porque os dias são maus e a vinda do Senhor, está por vir a qualquer momento. E outra coisa, a morte, de certo tempo para cá, parece que ela está mais presente, Dá a impressão que ela está mais presente. Então, nós devemos preparar para os 2 momentos, para a morte e para o encontro do Senhor Jesus, e para a vinda do Senhor Jesus. Quer dizer, todo jeito vai ser um encontro nosso com Ele, tanto na morte como na vinda dEle. Mas, enquanto Ele não vem, às vezes muitos de nós possamos ir, Então, que sejamos preparados, aguardando essa vinda gloriosa do Senhor. Quando eu estava falando sobre o pecado, eu estava lembrando aqui de um versículo que eu gosto de estar sempre lembrando, 1 João capítulo 3, irmãos. Isto é para nós, que pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, fomos alcançados, pela sua graça. 1 João 3 e 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmãos, é só para a nossa meditação, nós como servo de Deus,
né, como crente no Senhor Jesus Cristo, como comprado pelo precioso sangue, estamos sempre pensando na sua palavra, nas recomendações da sua palavra, para que possamos sempre estar vivendo uma vida alinhada com a palavra dele, aguardando a vinda gloriosa do Senhor Jesus, porque isso pode se dar a qualquer momento, no abrir e fechar de olho, como um relâmpago, né, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem.